Tem um padrão que ele fica como se fosse um ruído na nossa comunicação e a gente se posiciona, a gente muda o Instagram, muda o conteúdo, compra mentorias e de alguma forma parece que esse ruído não se resolve. Você sente isso quando você percebe um desafio de mesmo falando aquilo que o seu cliente está buscando, parece que de alguma forma não entra nele. Você sentiu isso? Pois nós vamos falar sobre isso hoje, que é um padrão muito silencioso que quem trabalha falando de mensagens que vêm do Altíssimo, se você é um canal, se você é alguém que o seu trabalho não é só simplesmente você falar de uma técnica, de um método, isso também vai te atrapalhar. Mas aqui eu estou especialmente falando de quem se coloca à disposição e fala: eis-me aqui, eu quero poder servir e fazer com que a minha boca ela seja um portal. Aí, nesse caso, mais importante ainda, não restringindo os outros casos, mas nesse caso mais importante ainda, se faz necessário prestar atenção no que eu vou falar para você hoje, que está relacionado com três fatores. E o primeiro fator de todos é a forma como você está usando a tua língua, a tua boca. E aqui eu não estou falando de oratória, não estou falando de narrativas, por mais que em outros vídeos a gente tenha bastante conteúdo sobre isso. Mas hoje eu estou falando sobre se você usa a sua boca para servir a Deus, para servir a espiritualidade, para servir ao todo, essa boca precisa não servir para amaldiçoar. Porque não dá para servir a dois senhores com o mesmo instrumento. E aí você pode pensar: ah, claro, com certeza, isso aí eu não faço. Será? Presta bem atenção no que eu vou falar com você nesse vídeo, porque é muito fácil alguém estar distraído dessa temática. Sabe por quê? Porque existe uma cultura no nosso país, planeta como um todo, mas no nosso país, uma cultura que a gente pode chamar de fofoca. Então, é um assunto muito delicado e muito importante. Eu, especialmente, como eu tenho muitos anos já caminhando junto com pessoas que são os famosos jovens místicos, justamente por eu ser um deles, por eu, a maioria do meu ciclo social, meus amigos, pessoas que eu já me relacionei, professores, lugares que eu frequentei, casas onde eu servi como médium, trabalhando com um guardião em casa, escrevi a ayahuasca. Então já há bastante tempo eu frequento meios de pessoas que meu ciclo social, a grande massa deles são pessoas que estão no caminho do divino. Mas eu já presenciei inúmeros, não foi uma, não foi duas, não foi três, inúmeros momentos aonde do meu lado começa, ah, porque você viu fulano? Ah, não, porque tal pessoa, não, porque e a pessoa não percebe que aquilo que ela está fazendo é uma fofoca. Na cabeça dela, porque eu já interrompi inúmeras vezes, eu vou te explicar o porquê que você deve fazer o mesmo. Eu já interrompi inúmeras vezes para falar assim, só um minutinho. Tudo bem se você falar disso num outro momento? Porque eu não gosto de participar quando o assunto é esse tipo. Quando tá falando de alguém, falando mal de uma pessoa. Aí, gente, é automático. Automático. De 10, 9 pessoas, 90% das pessoas, viram e falam: ah, não! Mas não tô falando mal. Tá falando o quê então? Você tá contando que uma coisa que aconteceu com a pessoa, que com você, que te magoou, que foi cuzão, que não sei o que lá. Foi o quê? O que é então? A gente normalizou pegar alguma coisa que aconteceu entre a minha relação com uma pessoa e eu trazer isso à tona para uma outra pessoa, contando o meu ponto de vista a respeito das conclusões que eu tenho daquela pessoa após esse fato ter acontecido.
E eu acho que isso é falar sobre mim. Eu acho que isso é só contar minha história. Ou alertar uma amiga. Tô alertando minha amiga. Tô só alertando pra não acontecer. Alertar. Presta atenção. Comentar, é só um comentário. Tô só alertando. Tô só contando a minha história. Cuidado. Sabe como é que hoje, se eu virar pra você e falar assim, pensa num carro muito veloz. Que cor é esse carro que você pensou? Vermelho? No máximo amarelo. Ok? Para que eu conseguisse perceber que você pensou num carro veloz e ele é vermelho, no máximo em segundo lugar é amarelo. Foram histórias que foram sendo contadas por décadas e décadas, décadas, de um carro vermelho veloz, que alimenta uma coisa que se chama sistema límbico. Presta bem atenção no que eu vou te falar aqui. Sistema límbico. O sistema límbico ele está diretamente relacionado com a construção que nós vamos fazendo dentro de nós por muitos anos. Ele demora muito para ser modificado. E ele é totalmente alimentado por experiências vivenciadas. Inclusive, o sistema límbico, ele tem alguns fatores que são bem perigosos. Por quê? Porque ele pode associar alguns fatores que não necessariamente são reais, não servem à verdade. Eles podem estar servindo puramente a uma crença que está distante da verdade. Logo, olha o poder que tem você simplesmente ouvir uma história. E aí, quando você usa a sua boca para determinado tema que você viveu com alguém, e aí na sua percepção você está fazendo uma coisa super legal, você na verdade está pegando aquela imagem daquela pessoa, adicionando uma história negativa sobre essa pessoa dentro de uma outra pessoa. Então, a gente tem um problema aqui. Para quem fala, porque ela está amaldiçoando. A gente tem um problema aqui. Minha caneta está muito doida hoje. Para quem ouve, ó o orelhão. Para quem ouve. E a gente tem um problema aqui sobre esta pessoa que está sendo mencionada. Isso aqui é magia, que envolve as três pessoas. Agora, isso aqui é mais desafiador ainda. Quando uma dessas pessoas, talvez as três, que é mais curioso, mas uma dessas pessoas serve a luz. E ela é uma comunicadora, uma influenciadora, um mentor, uma mentora, terapeuta holística, mensageira da paz. E aí ela quer usar a mesma boca que ela usou para falar mal do outro. Ela quer usar essa mesma consciência que foi usada para ficar ouvindo mal do outro, para ela ir lá e fazer sabe o quê? Dizer: olha, descubra a missão da sua alma. Olha, olha você, encontre a sua alma gêmea. Olha você, venha ver a minha formação de Reiki. Olha você, venha venha conhecer a minha mentoria de relacionamento consciente. Aí sabe o que acontece? Presta atenção nessa palavra.
esforço. Ai, nossa, cansativo. Esse negócio de fazer conteúdo é muito cansativo. Nossa. Ai, como é cansativo fazer conteúdo. Será? Será que é cansativo mesmo? Ou será que a gente precisa usar muita energia para fazer a nossa mensagem chegar, justamente porque o nosso arco, a mensagem é a flecha, tá? O nosso arco é a nossa comunicação. Ele tá desafinado. Ele tá obstruído. Ele tá com um lodo. Que vem da onde? Adivinha? Hum, da onde será que esse lodo vem? Então é como se não tivesse força na sua comunicação. E aí é pesado fazer conteúdo. Você faz um lançamento, traz 2.000 leads, 10.000 leads. Aí a conversão é baixa, você fala assim: ah, esse estrategista aí, falei pra você que ele não prestar. Ah, porque o meu mentor, porque a minha mentora, essa mentora não entende. Ah, porque eu não aguento mais fazer criativos, gravar aulas. Ah, porque esse negócio de digital não é pra mim. Ah, porque eu estou com burnout. Você está com burnout? Não é porque você está trabalhando demais. Porque a verdade é que o trabalho ele dignifica. Se você faz ele do teu lugar de força e santifica o espaço, o ambiente, o campo, sem trazer forças contrárias. Ai, porque eu estou recebendo um ataque espiritual. Você é o ataque espiritual. Se você vive isso aqui. Não existe ataque espiritual. Entenda isso. Não existe ataque espiritual, porque a palavra ataque, ela está falando como se tivesse alguém que estava lá quietinho e falou, vou lá infernizar a vida dela. Não existe isso. Nós só estamos lidando no mundo com a nossa própria energia. Apenas. Ai, entrei naquela casa e eu fiquei mal porque ali tem uma energia de inveja. Mentira! Você só está lidando com a sua própria energia. Se você encostou em alguém, a pessoa estava numa bad vibe, você ficou com bad vibe, a sua parte bad vibe só apenas foi tocada pela energia dela. Se você tirar isso da tua vida, isso não te ataca. Não existe isso. Ou você precisa voltar duas casas e entender o que significa frequência. Frequência não é, ai, nossa, tava aqui, fulano baixou minha frequência. Não existe. Você já ouviu falar de um carro que estava ouvindo a FM 109.1 e o outro estava ouvindo a 97.2, um passou do lado do outro e mudou de rádio? Não existe. Não existe. Você entrou no canal daquilo porque esse canal está programado no seu radinho. E quando você ouviu dele, a única coisa que aconteceu foi que você entrou em ressonância porque existe em você. E essa forma é a forma mais fácil que algo de ruim tem para encontrar morada na tua vida se você é um comunicador. Sabe como é isso? É a forma mais fácil. Porque, entenda, se você é formado em constelação, se você é formado em radiestesia, Theta Healing, Reiki, Comando Quântico Atlantis, tarô, o que quer que seja, astrologia. Entenda, se você usa essa ferramenta como base, só que o seu desejo é crescer utilizando a internet, você quer dar aulas, você quer ensinar pessoas, você quer fazer eventos, palestras, fazer conteúdos, entenda. A astrologia, o reiki, a constelação não são as suas ferramentas principais. A sua ferramenta principal é a sua comunicação. Comunicação não é soft skill.
Comunicação é complementar. A comunicação, ela é o mecanismo central por onde a sua técnica é plantada. Ela é disseminada. Ou você acha que se Jesus não tivesse uma comunicação adequada, alinhada, boa, ou se ele não se comunicasse, por exemplo, você acha que nós saberíamos quem é Jesus? Você acha que ele teria cumprido o propósito dele como Messias? Nem a terra teria existido sem o verbo. Agora, se eu uso desse verbo para contaminar, ai, porque na minha casa não se fala palavrão, mas se a vizinha fez alguma coisa de ruim ali na tua calçada, você volta para casa, chega no teu marido e a vizinha, porque não sei o que lá, ai, aqui não se fala palavrão. Ok. Mas quando tem o jantar das amigas, nossa, não tem um tema que não seja. Tudo bem. Fala um pouquinho sobre o eclipse que vai acontecer. Eu sei. Mas não é só isso. Também, tudo bem. Vai abrir um tarô, tá? Mas o tema central começa. Ai, amiga, deixa eu te contar o que aconteceu, porque a fulana, essa aqui. Gente do céu, fui tomar café outro dia. Olha, um lugar consciente, tá? Consciente, que é sul de Florianópolis, plano Campeche. Gente, fui tomar café, sentei na cafeteria, mesa do lado. Gente, foi 1h30 que as 4 que estavam na mesa do lado, elas contaram da vida de todos que elas conheciam. Não paravam de falar de outras pessoas. Ah, não, porque eu não falo de outras pessoas. Veja bem, tá? Se alguém começa do teu lado a falar de alguém e você não interrompe, você é cúmplice. Você é cúmplice. Consciência crística é ativismo. Entenda isso. Ou você não está apto a sustentar a volta de Cristo através de você. Que é assim que Jesus volta. Dessa forma, que Cristo resplandece, que a consciência crística vem e vai ter a unicidade. Às vezes a gente está achando que a vinda dos aliens que o Bashar está falando é simplesmente chegar aos cabeças cinza. Calma, calma. Você vai entender. Só que, será que você é um agente dessa vinda da consciência reinar? Pensa bem. Pensa bem sobre isso. Porque ficar rodando pêndulo o dia inteiro, ficar mexendo os bonecos, tirando carta, acessando teta, mas amaldiçoando as pessoas ou servindo desouvido para isso acontecer, cuidado. Muito cuidado com isso. Essa é a parte 1. A continuação do segundo e do terceiro fator, que mais pode estar de forma muito sutil e inconsciente, amaldiçoando e destruindo não só a sua vida, mas de várias pessoas que pode estar ao seu redor. Eu continuo falando no próximo vídeo. Se você não se inscreveu, se inscreva. Compartilha esse vídeo. Manda para pessoas que você conhecer. Manda, grupos de terapeutas. Compartilha. Porque somos nós mesmos os causadores das maiores maldições que podem existir na nossa vida ou das maiores bênçãos. E para mudar da maldição para a bênção em qualquer situação, basta com que nós possamos reconhecer qual é a luz que está dentro de todas as coisas na nossa vida. Beijo no seu coração, tamo junto. A gente se fala.